artigo 5º da nossa Constituição, artigo 5º, inciso 39. Os incisos 39 e o 40 do artigo 5º, eles tratam de princípios lá do nosso penal. Então, nós temos no inciso 39 um princípio que é repetido lá no Código Penal, né, no artigo 1º do Código Penal, que é o famoso princípio da reserva legal penal, da anterioridade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. E no 40, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Cuidado com provas literais, porque onde a Constituição prevê, lá no inciso 40, a lei penal não retroage, em questões eles costumam trocar por a lei processual penal não retroage, aí fica incorreto, né? Então, vamos decorar aí o texto do artigo 5º, isso é importante em qualquer prova. E sobre esses incisos, né, então no inciso 39 é claramente o famoso princípio da reserva legal penal, e lá no inciso 40, o que nós temos quando falamos que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu, né, nós podemos desdobrar esse inciso em dois princípios. Então, nós temos um princípio de irretroatividade da lei penal mais gravosa, mas, por outro lado, nós temos o princípio de retroatividade da lei penal mais benéfica. E aí surgiu uma dúvida que foi recentemente solucionada pela jurisprudência. A dúvida é: vocês estão aí, pessoal? Mandem os corações aí para eu saber que está tudo ok, que não travou. Corações são sempre bem-vindos. A dúvida é: posso combinar leis? E a discussão surgiu com a nova lei de drogas. É possível a combinação de leis? O nosso ordenamento tolera isso? Porque admite-se a aplicação retroativa da chamada nova lei de drogas, que nem é nova mais, né? 10 anos já. Mas tanto o STF quanto o STJ, e o STJ até criou uma súmula, que é a súmula 501, veio dizer exatamente o seguinte, que é possível a aplicação retroativa, mas não é possível a combinação de leis. Então, o juiz tem que analisar, no caso concreto, qual é a lei mais benéfica como um todo. Ele não tem o poder de fazer uso de uma parte de uma lei e uma parte da outra. Porque, se o juiz faz isso, ele estaria violando o princípio de separação de poderes, porque ele estaria legislando, né? Ele estaria criando uma lex tercia. Isso seria inconstitucional por violar a separação de poderes. Então, não se admite no nosso ordenamento a combinação de leis, né, Jéssica? 1000 teses lá do direito penal. Então, quem quiser anotar aí do lado do inciso 40, ver súmula 501 do STJ. Inciso 41 do artigo 5º é o que a doutrina chama de cláusula genérica de proteção de direitos humanos. Então, o inciso 41 é simplesmente para reforçar a ideia de que nós não toleramos uma lei que seja discriminatória, que seja atentatória aos nossos direitos fundamentais. E aí, gente, vem na sequência 3 incisos muito importantes que vocês têm que saber para qualquer prova. Eles estão na lista dos mais cobrados do artigo 5º. Então, junto com a liberdade de reunião e de associação, são os temas mais cobrados do artigo 5º em qualquer prova. Estatisticamente, já fiz essa pesquisa, o que mais cai são aqueles crimes que, por serem considerados muito graves, eles têm algumas características especiais. Então, o que nós temos aí do inciso 42 ao 44? Como é que vocês vão fazer para memorizar isso e nunca mais errar em provas? As características. Vocês vão se lembrar de 2 coisas: ração e internet. A mnemônica: ração e internet. Como assim? Então, vocês vão escrever aí na vertical: ração. Inciso 42 e 44, eles têm as mesmas características. Então, eu vou usar, vocês escrevam cada letra em uma linha, tá? Na vertical. Então, o R vai para racismo. Inciso 42, o crime de racismo.
E o ação é para vocês se lembrarem da ação de grupos armados, civis ou militares, contra o nosso Estado democrático, a nossa ordem constitucional. Tanto o crime do 42 quanto o crime do 44, eles têm exatamente as mesmas características. Eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Então, vocês vão se lembrar que ração, características imprescritíveis e inafiançáveis. Aliás, a inafiançáveis é uma característica que vale para todos. Nos 3 incisos, nós temos a característica do inafiançáveis. Então, racismo e a ação de grupos armados são imprescritíveis e inafiançáveis. E lá no racismo, temos uma observação importante, né? A Constituição diz que deve ser punido com pena de reclusão. E as questões vão trocar por pena de detenção, né? Então, fiquem atentos. Racismo, imprescritível e inafiançável, punido com pena de reclusão. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, né, contra o nosso Estado democrático, imprescritível e inafiançável. E ainda, racismo não é sinônimo de injúria racial, nós já sabemos, né? Então, temos uma lei própria aqui no Brasil para definir os crimes de racismo. Temos várias condutas previstas na Lei 7.716, de 89, e o que configura o racismo é basicamente eu praticar uma conduta com base em critérios discriminatórios que impeçam, é uma conduta que impede a outra pessoa de exercer direitos fundamentais. E aí nós temos uma lista de condutas previstas nessa lei, e a interpretação mais moderna é de que não é um rol fechado, até porque o Brasil ratificou vários tratados internacionais se comprometendo a punir o racismo em todas as outras formas, né? Então, nós temos uma lei própria, racismo não se confunde com injúria racial, e é o racismo que tem essas características, é o crime de racismo que tem essas características segundo o texto constitucional. Por que eu pedi para vocês se lembrarem também de internet, ração e internet? Como é que começa a inicial de qualquer site? HTTP, não é? HTTP, que é o inciso 43. H são os crimes hediondos, né? São os crimes hediondos. Boa noite, Mário. E o TTT, que nós já conhecemos, que são os crimes de tráfico, tortura e terrorismo, né? TTP, não, é TTT, HTTT. Então, para vocês internet, para nos lembrar aí do HTTT. Então, crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo são inafiançáveis, essa é uma característica comum aos 3, e são também insuscetíveis de graça ou anistia. Essa é a característica diferente, são insuscetíveis de graça ou anistia. O que isso significa? São imperdoáveis, são crimes imperdoáveis. A anistia é perdão através de lei e a anistia é o perdão através de lei e a graça é o perdão individual pelo presidente da República. Então, não se admite nenhum desses institutos que perdoem a prática desses crimes, não é? Pela sua gravidade. Então, para provas, vocês vão se lembrar que nenhum dos crimes tem as 3 características, são sempre 2. Inafiançáveis vale para todos eles. E racismo é igual a ação de grupos armados. Então, o diferente é o HTTT. Lembrem-se lá da internet para inicial aí, HTTT. Então, guardem esses crimes. Aparece desde prova de nível médio, a magistratura tem que saber. E esse ano nós tivemos a regulamentação do crime de terrorismo, né? Quem vai fazer prova que cai também em direito penal, legislação especial, é importante dar uma lida aí. Foi até o Mário que me enviou essa lei, não foi, Mário? É a lei 13.260 de 2016, lei 13.260 de 2016, que veio regulamentar os crimes de terrorismo, que faltava, né, no Brasil a regulamentação. Então, quem estiver estudando penal, dê uma olhada também. O pessoal do TJ não precisa se preocupar, não. Fica só aí no direito constitucional. Né? Então, incisos 39, falamos agora dos incisos 39 ao 44.
né, direito penal aí e esses crimes, princípios do direito penal e esses crimes que recebem características importantes segundo o texto constitucional, que são mais graves e devem ser punidos, né, com essas características, tá? Então era uma dica rápida só para passar isso para vocês. Vou tentar entrar com uma frequência maior para a gente fechar o estudo do artigo 5º e novidades que eu achar aí interessantes da jurisprudência eu vou trazendo para vocês também. Vou fazer um post. Oi, Clívia. Vou fazer um post para vocês votarem, pessoal, o tema da semana que vem lá no Periscope do Amo Direito, para escolherem entre a repartição de competências na jurisprudência do Supremo ou ativismo judicial. O de ontem foi sobre mutação constitucional. Quem não viu está lá salvo no Periscope do Amo Direito, e em breve eu vou colocar lá no meu canal no YouTube. Eu estou pegando os vídeos do Periscope e transferindo lá para o canal no YouTube, Professora Vivian Cristina. Então já comentei alguns incisos do artigo 5º que já estão lá, tá? Quem quiser dar uma olhada pode pegar lá pelo canal também. Não é vídeo profissional, tá, gente? Prestem atenção só no conteúdo. Então a intenção é de ajudá-los, mas não sei editar vídeo. Do jeito que eu tiro daqui, eu coloco lá no YouTube, é para ajudá-los mesmo. Aí, Pri, muito obrigada. Priscila colocou aí a página do YouTube, Periscope, Instagram. E aí eu vou fazer o post e vocês votem lá, tá? Para escolherem o tema. E também estou montando o curso que eu já divulguei do controle de constitucionalidade. Vai começar no dia 5 de novembro, 5 e 6 de novembro e dia 12 de novembro. São 12 horas aulas. Vou passar aqui, fazendo a transmissão privada no Periscope, vou passar por toda a matéria do controle de constitucionalidade com algumas questões e a jurisprudência do Supremo, lógico, né? Que é para ninguém errar questão sobre esse tema em provas, que é tão importante. Então vamos aprender ou revisar o controle de constitucionalidade. Tá bom? Aceito sugestões de temas, quem quiser mandar para mim lá no Face, no Instagram, podem mandar que nós vamos fazendo aqui as lives. Tá bom, pessoal? Então, obrigada aí pela companhia. Hoje nem deu tempo de avisar o horário, porque eu não sabia que teria disponibilidade esse horário. Mas quem não conseguiu ver ao vivo, assiste aí na reprise, tá? Bons estudos para vocês. Cai, Tony, cai para delegado. Artigo 5º cai em tudo quanto é prova. Ótimos estudos. Imagina, Clive, eu que agradeço aí a participação de vocês. Até um próximo encontro. Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Tchau, tchau.